Eu quero que você, antes de você sentar, tá? Eu prometo que antes da meia-noite nós vamos embora, tá? Você vai ficar falando sozinho, né? Mas diga para a pessoa que está aí do seu lado, o grande dia está chegando. Agora pergunte para ela, você está preparado? Sobre isso nós queremos meditar nesta noite. O grande dia está chegando, amado. O grande dia. Estava meditando hoje pela manhã, mas pode sentar, desculpe. Desculpe, amado, né? Falando e olhando para cá, não olhei para os amados irmãos, né? Até meia-noite, né? Misericórdia, né? Sentado já não é fácil, né? Imagina em pé. Mas, amados irmãos, eu estava falando pela manhã que quando nós declaramos que esse grande dia está chegando, mas nós devemos sempre lembrar que a moeda tem duas faces, né? A moeda tem duas faces. E quando nós pensamos sobre esse grande dia, nós temos pelo menos que considerar duas coisas, duas situações. E aí você, olhando para si mesmo, aí você veja em qual delas você se encontra quando esse grande dia chegar, ou como você se encontrará quando esse grande dia chegar. Nós vamos olhar para a palavra de Deus e perceber, amado, que quando esse grande dia chegar, para uns é dia de consolo, mas para outros é dia de julgamento. Nós vamos olhar para a pessoa do apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele tinha consciência de que para ele não restava muito tempo de vida na terra, que os seus dias já estavam determinados, que não seriam muitos, e ele então expressa ali uma palavra de consolo, de ânimo, de encorajamento para Timóteo e para nós hoje. Mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos fala que esse dia será dia de julgamento. A forma, a maneira como nós vivemos, se nós aceitamos, reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, individual, não é coletivo. Marido não salva mulher, mulher não salva marido, pai não salva filho, filho não salva pai. Então o julgamento será pessoal. Muitas vezes nós queremos julgar alguém, mas a palavra de Deus diz que esse dia ele é o grande dia para uns, porque é dia de consolo. É dia de consolo. Mas para outros será dia de desespero e angústia. E sobre isso nós queremos meditar nesta noite, não para te assustar, mas para te prevenir, que Jesus disse: eis que venho sem demora. Talvez você imagina como algumas pessoas na época de Pedro declaravam: onde está a sua vinda? Já há muito tempo tenho ouvido falar da sua vinda. Mas uma das coisas, amado, que eu entendo quando olho para a palavra de Deus, de que se o Senhor Jesus ainda não voltou, porque tem algumas ovelhas que precisam voltar para a presença do Senhor, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha só,
Lá no Velho Testamento, o profeta já declarava: terrível e grande. Para uns, então, será o grande, o dia mais esperado, mais espetacular. Mas a Bíblia também fala terrível dia. Terrível dia. Eu quero, nesse momento, convidar você. Os irmãos vão jogar ali o texto, tá, de Mateus, capítulo 25, verso 31 ao verso de número 34. Nós vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Veja como a Bíblia começa. Quando o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Veja só, quando ele vier, ele sentará no trono da sua glória, como um juiz senta na sua cadeira para julgar. Ele virá para julgar o mundo. Continua, verso de número 32. E todas as nações serão reunidas na sua presença. Estava dizendo aqui também, eu vejo uma coisa muito interessante. Quando a Bíblia fala de nações, a Bíblia poderia falar de países, mas dentro de um próprio país, pode haver várias nações. Como aqui, perto de nós, tem a nação dos índios Nhambiquara, Aparecis. Então temos várias nações. E a Bíblia diz todas as nações, todas as etnias, todos os grupos, todas as pessoas. Porque se colocasse a palavra país, talvez ficaria muito genérico. Mas a palavra de Deus é específica. Todas as nações serão reunidas na sua presença. Veja só a segunda parte. E ele separará um dos outros. Ele separará, vai haver separação. Ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Então, já temos aqui também dois grupos de pessoas, né? O grupo das ovelhas e o grupo dos cabritos. Continua o verso de número 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Eu quero alertar aqui, amado, até em termos assim, parece uma coisa boba, né? Mas eu acho muito interessante alertar, né? Porque algumas pessoas dizem que quem é da direita vai para o céu e quem não é da direita não vai. Se não tiver Cristo, vai direita e esquerda para o beleléu. Né? E aí as pessoas dizem, né, para mexer com alguém, né? Então só vai quem está desse lado ou daquele lado. Não, amado, não tem lado, só tem um lado. O lado daqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Verso de número 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tudo bem, paramos por aí. Vamos agora imaginar o que diz Atos capítulo 1, verso de número 11. Nesse texto da palavra, amados irmãos, Jesus estava, após ressuscitar, Jesus estava sendo levado para o céu. E naquele ato, diz a palavra do Senhor, os discípulos ficaram olhando. E quando eles olhavam para o alto, o anjo fez uma promessa de que esse mesmo Jesus que eles estavam vendo subir, um dia ele voltaria. Então já temos aqui duas coisas.
A primeira promessa é feita pelo próprio Jesus. E a segunda é feita pelos anjos. Os anjos, Jesus testificando a respeito da mesma coisa, falando da mesma realidade. E quando Jesus, então, era elevado aos céus, de certa forma, amado, eles não estavam pasmados, admirados, também por aquele fenômeno, mas eu imagino que estava no coração dos discípulos, é como se eles estivessem assistindo a um filme e talvez agora estavam dentro de si comentando: que maneira chata de terminar um filme. Que maneira sem sentido esse filme está terminando. Muitas vezes você assiste algum filme e você tem esse entendimento. Maneira chata desse filme terminar. Né? Tem filme que a gente assiste esperando alguma coisa, de repente termina de uma forma que você não esperava. Isso te dá uma certa decepção. Então os discípulos, quando Jesus ele subia aos céus, eles estavam como que também sentindo-se frustrados. Frustrados. Porque abandonaram tudo, deixaram tudo por amor a Jesus. Agora Jesus morre, ressuscita, ao invés de ficar conosco, ele vai para o céu. E nós, como é que ficamos? Amado, aqui eu aprendo a primeira lição que nós não podemos esquecer. Muitas vezes, amado, quando a gente confessa a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nosso coração se enche de expectativa. Que minha vida vai mudar, que a minha casa vai mudar, que minha vida financeira vai mudar, que enfim, milagres vão acontecer. Mas eu sempre digo, amado, que nós precisamos aprender a conviver com a frustração. Aqueles discípulos estavam sentindo-se como meio frustrados. Eles perguntaram para Jesus várias vezes: Jesus é o Senhor? É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Que vamos ficar livre do cativeiro, da opressão de Roma? Muitas vezes, amado, na nossa caminhada cristã, nós imaginamos que agora a minha vida será linda, será maravilhosa, porque agora eu sou crente. E aí você se enche de expectativa, de sonho, de projeto, e de repente acontece alguma coisa que você não esperava. Nós precisamos aprender, muitas vezes, a sermos frustrados. E muitas vezes, amado, nós nos sentiremos frustrados pelo Senhor. Eu orei pelo milagre, e o milagre não aconteceu. Eu orei pelo livramento e ele não veio. Eu orei pedindo ao Senhor alguma bênção e agora veja como eu estou vivendo. Os discípulos, de certa forma, quando olharam Jesus subindo ao céu, eles sentiram-se assim, como frustrados na sua expectativa. Ele prometeu que ia nos livrar, ele prometeu que ia nos redimir, e agora ele morre, agora ele vai para o céu, e agora como que eu fico? Eu que deixei minha casa, minha família, minha profissão, por um ideal, por um propósito, por um projeto, e agora o milagre que eu esperava, cadê o milagre? Cadê o livramento? Cadê a bênção? Cadê a promessa? Eles estavam sentindo-se frustrados.
E não foi à toa, meus amados irmãos, que em certo momento, logo depois da ressurreição, aqueles que eram pescadores decidiram: vamos voltar para a pesca, vamos voltar à nossa antiga maneira de viver, porque esse Jesus que nos prometeu libertação, cura, milagre, morreu e foi embora, e nós estamos desamparados. Amado, quantas vezes na vida você vai ficar sentindo-se desamparado, desiludido e frustrado? Mas nós precisamos também entender que a própria palavra do Senhor diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus propósitos não são os seus propósitos. Como consequência, amado, de um viver que nós passamos muito tempo vivendo longe do Senhor, nós precisamos cada dia ter a nossa mente, o nosso coração aberto para que o nosso propósito, o nosso desejo esteja alinhado ao propósito de Deus, aos sonhos de Deus, porque senão você vai entrar em crise e que talvez vai dar um parafuso na sua cabeça e talvez deixará até de ser crente, deixará até de servir ao Senhor. Esses discípulos estavam como que sentindo-se frustrados na sua expectativa. Cadê o grande dia? Cadê a promessa? Eles não haviam ainda entendido como deveriam entender o propósito da vinda de Cristo. Muitas vezes nós não alcançamos, amado. Algumas pensam que nós queremos, porque talvez elas não estão alinhadas à vontade de Deus, ao projeto de Deus, aos sonhos de Deus. E nós temos dificuldade, muitas vezes, entre o que é o meu próprio sonho e o que é sonho de Deus, o que é projeto meu e o que é projeto de Deus. Ou a gente se rende totalmente à soberania e ao cuidado de Deus. E assim vamos enfrentar com maior alegria os dias difíceis que já passamos ou que poderemos ainda enfrentar na nossa vida. Os discípulos, eles estavam sentindo-se um pouco frustrados. Mas quando nós olhamos, amado, para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos mostra, amado, em Mateus capítulo 25, a partir do verso de número 1, Jesus, ele conta a parábola das noivas. E a Bíblia diz que havia 10 noivas em um determinado lugar. Havia 10 noivas. Mas aí, amado, então as 10 noivas, diz a palavra do Senhor, elas tinham a mesma promessa. Elas aguardavam o mesmo alvo, o mesmo propósito. Elas aguardavam. Mas a própria palavra, quando conta a parábola das noivas, dessas 10 noivas, a palavra do Senhor diz que quando o noivo veio, cada um para buscar a sua noiva, 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. O que fez essas noivas não se prepararem? Apesar de conhecerem, apesar de saberem, apesar de ter a mesma promessa, mas 5 delas não se prepararam. E elas não puderam entrar. Elas não puderam, não teve noite de núpcia, mas teve noite de decepção. Teve noite de desilusão para aquelas mulheres, porque elas não estavam preparadas. 5 subiram para gozar das núpcias com seu noivo, mas 5 delas ficaram. Mateus capítulo de número 24, a partir do verso de número 45, a Bíblia conta outra história, a história do servo bom e do servo mau.
E a história, amado, do servo bom e do servo mau, não é contada segundo o ponto de vista humano, de um psicólogo, de um doutor da lei. Não, do próprio Senhor. Ele conta a história do servo bom e do servo mau. O servo bom, ele sabia, como outro servo também sabia. Os dois sabiam, os dois tinham o mesmo conhecimento, a mesma responsabilidade. Mas a palavra do Senhor diz que o servo bom, ele prepara para o dia do ajustamento de conta, mas o servo mau não estava preparado. O servo bom foi recompensado de uma maneira, o servo mau foi recompensado de outra maneira. Portanto, meu amado, quem escolhe a maneira como eu quero ser recompensado pelo Senhor, não é o Senhor, não é a palavra, não são seus pais, não é a igreja, é você mesmo que decide qual recompensa você vai receber no dia do juízo. A minha vida, amado, para com isso. Nós vivemos um tempo, amado, que o mundo espalhou uma ideologia diabólica, onde as pessoas elas querem sempre atirar culpa em alguém, em alguma coisa, para justificar sua tristeza, sua desilusão, seus fracassos, para justificar os seus maus sucedimentos na vida. Então, amado, a Bíblia diz que o servo bom, ele é recompensado de uma maneira, e o servo mau, ele é recompensado de outra maneira. Livro do profeta Malaquias, capítulo 4, verso de número 5, a palavra do Senhor diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha. Veja o que diz Malaquias 4, 5, amado. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lá no Velho Testamento, o profeta já estava anunciando. Lá no Velho Testamento, o profeta já estava proclamando que o Senhor vem, mas para uns será grande dia, mas para outros será terrível esse dia. Terrível esse dia. Pastor, você está julgando alguém? Não, amado. Quem nos julga é o Senhor e a sua palavra. E por ela nós seremos julgados. Pelo Senhor nós seremos julgados. Então Malaquias, quando ele fala de Elias, claro, ele não estava falando do profeta Elias, ele estava falando de João Batista. E avisando Israel que antes do dia do Senhor, ele enviaria para preparar o terreno, o João Batista, que é uma maneira, uma tipologia, uma análise, uma comparação de dizer João Batista. E João Batista veio antes de Jesus dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados, endireitai os vossos caminhos. E logo Jesus veio. E hoje nós estamos aqui diante da sua presença para dizer: Jesus vem. Jesus vem. E quando Jesus vier, meu amado, minha amada, será dia de gozo? Será um grande dia para você? Ou você tem medo de pensar nesse assunto? Porque a palavra de Deus diz: terrível dia do Senhor. Nós somos levados, amado, a ter uma concepção errada de Deus. Que Deus é amor. Sim, amado. Mas a mesma palavra que diz que Deus é amor, a palavra de Deus também diz, Salmo de número 23, que a sua vara e o teu cajado. O cajado é para consolar, a vara é para nos disciplinar. O dia do Senhor, para uns será um dia grande, um dia maravilhoso, um dia tremendo, mas para outros será dia terrível.
E você vai entender biblicamente porque assim a Bíblia chama esse dia também. Já quando nós olhamos para a palavra do Senhor também, Mateus capítulo de número 24, a partir do verso de número 19, o Senhor falando aí desde Mateus capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25, você pode conferir isso na sua casa. Lá no capítulo 24, a partir do verso de número 19, Jesus fala de ai, Jesus fala que esse dia todos se lamentarão e ele reunirá os seus escolhidos. Não reunirá todo mundo, mas a Bíblia diz que ele reunirá os seus escolhidos. E aí a Bíblia fala de ai. Aí quando você vai lá na frente e olha lá no livro do Apocalipse, você vai perceber o João, nosso irmão João, ele falando sobre, após ele ter essa experiência com a nova Jerusalém, ele fala dos ais que virão sobre a terra. E quando ele fala desses ais que virão à sua terra, ele está nos lembrando, amado, de dias de doença, de praga, de peste, de guerra, que haverá sobre a terra. E como diz o próprio Senhor Jesus, olhe para o que está acontecendo. Porque como cantamos muitas vezes nos nossos cultos, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Os sinais da sua vinda, cada vez se mostra, cada vez está mais claro, mais evidente. Eu posso cantar, não porque sou melhor do que você, mas porque Cristo morreu pelos meus pecados. Eu posso cantar e declarar: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, porque eu sei que esse dia será dia de consolo. Será dia em que minha tristeza vai acabar, minhas dores vão embora, porque seremos transformados para um corpo glorificado. Aqueles que esperam em Cristo. Então é dia de gozo, é dia de vitória, é dia de celebração. Mas a própria palavra do Senhor que diz, né, a respeito dessas coisas, lá no próprio capítulo 24, a partir do verso de número 44, ele conta como um sinal a figueira. A figueira era uma árvore, uma planta muito comum naquela região nos dias de Jesus. Aqui não temos figueira, mas como um bom carcerense, cuiabano, mato-grossense, né? O Lau já pode imaginar que daqui a tantos meses ele vai chupar manga, porque olha para a mangueira, ela está florescendo, né? Então, a natureza nos dá sinais. Quando nós olhamos para a natureza, nós já sabemos que sinal ela está dando. E a gente já prepara. A gente já prepara quando a gente olha para a natureza. O homem do campo diz: está na hora de plantar, está na hora de arar, está na hora de semear. Então a natureza nos dá sinais para cada ocasião na nossa vida. E o mundo está dando sinal para mim e para você, que em breve Jesus virá para buscar a sua igreja. É tempo de pensar na sua vida. E o destino da sua alma é você quem escolhe. Ninguém pode escolher por você, por mais que te ame.
Então a Bíblia, veja bem, amado, quando eu falei a respeito de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 6 ao verso de número 8, Paulo declara, já estava sendo oferecido, o seu tempo chegou. Eu fico imaginando que, por graça e misericórdia do próprio Deus, Ele não nos dá o dia que nós vamos deixar esse mundo. Porque imagina como ficaria a nossa cabeça. Mas nós sabemos, amado, que cada dia nós estamos mais próximos de Deus, ou não. Nós estamos mais próximos do fim. Você consegue imaginar uma jovem de 26 anos, preparada pelo Senhor para cantar louvores ao Senhor, de repente abandona ao Senhor e transforma-se na rainha da sofrência. 26 anos morre. Prepara-te para encontrar com Deus. Prepara para encontrar com o Senhor. Qual é o destino dessa jovem que aprendeu a cantar no altar do Senhor? E agora era a rainha dos beberrão, era a rainha das pessoas da farra. Como pode uma pessoa ser transformada dessa maneira? Ser levada por essa maneira? Eu creio, amado, que isso serve para cada um de nós como uma advertência. Esses discípulos agora estavam frustrados, desanimados, desencantados com as promessas do Senhor. E muitas vezes, amado, a luta vem sobre mim, vem sobre você. Se não vigiarmos a nossa mente e o nosso coração, de repente nós também podemos ser levados a viver distante do nosso Deus. E talvez muitas pessoas, quando o Senhor vier, estarão distante de Deus, estarão distante do Senhor. E Paulo então, ele dizia, já estou sendo oferecido como libação, o tempo da minha partida é chegado. Mas aquele homem, amado, para ele, o dia da sua morte, o dia da sua partida, não era dia de desespero, mas para ele é dia de consolo. Eu vou encontrar com Jesus. Eu vou encontrar com Jesus que morreu na cruz pelos meus pecados. E agora os homens vão matar o meu corpo, mas não podem matar a minha alma, mas não podem matar a minha fé. Eles vão matar o meu corpo. Então Paulo sabia que por amor a Jesus, ele estava entregando o seu próprio corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. O mundo, amado, pode tirar tudo que você ama. Pode tirar o seu corpo, pode tirar a sua vida, mas não tira a sua fé, não tira a sua certeza de que um dia nós vamos morar com Cristo. Um dia nós vamos morar com Cristo. Paulo tinha essa consciência. Ele não estava ali, amado, como uma figura de um coitado que foi injustiçado. Ele estava ali como uma vítima, mas ele estava ali oferecendo o seu próprio corpo, a sua própria vida. E agora ele podia descansar dizendo, combati o bom combate, guardei a fé, cumpri a vontade de Deus. Pode me levar, Senhor. Eu estou preparado, pode me levar. Eles vão matar o meu corpo, mas não vai matar a minha fé, mas não vai matar a minha esperança, não vai matar a minha convicção, não vai matar a minha certeza. E assim, amado,
com alegria, ele podia agora enfrentar a morte, poderia enfrentar esse momento tão difícil. Veja bem, amado, que esse é o primeiro aspecto, o aspecto de que esse dia, para nós, para aquele que está em Cristo, é dia de consolo, é dia de celebração. Mas a palavra do Senhor, aqui nesse texto de Mateus, vamos olhar agora para o que a palavra do Senhor continua a nos dizer e a nos prevenir. Ele diz: e todas as nações serão reunidas. O dia da volta de Cristo será dia de consolo. Segundo aspecto, será dia de reunião. Uma das coisas que nós mais gostamos na vida é de reunião. Domingo, como é tradição na nossa família, e aí esses primeiros domingos está sendo meio diferente lá em casa, né? Porque até pouco tempo reunia um grupo maior, agora diminuiu, né? Então, reunião. Nós fomos criados pelo Senhor para viver como ovelhas. E ovelha, ela quer ficar reunida. E se tem algum crente que ainda não gosta de reunião, eu sinto talvez te prevenir. Dá uma olhada se talvez você ainda tem alguns sinais de cabrito. Porque cabrito não gosta, ele é solitário. Ele não gosta de reunião. Mas ovelha gosta de estar reunida. E a Bíblia diz aqui que Jesus, no dia da sua volta, será dia de reunião. Nós gostamos de reunião. E por isso eu não tenho dúvida, amado, que a pandemia também é uma arma de Satanás, porque sabe que a igreja gosta de reunião. Então vamos proibir esse povo de fazer reunião a pretexto de combater pandemia. Eu digo isso com muita tranquilidade, amado. A pretexto de combater pandemia, vamos suspender as reuniões. Por detrás o dedo de Satanás e seus demônios. Mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus reunirá. A parábola da ovelha perdida em Lucas, capítulo 15, amado, nos serve de lição e de alerta, como igreja também. A Bíblia diz, amado, que esse homem, ele tinha as suas 100 ovelhas. Ele havia, todas as suas ovelhas estavam seguras no aprisco, as 10 ovelhas estavam lá, né, seguras no aprisco, mas ele percebe que faltava uma. E o grande desafio, amado, um dos grandes desafios para nós como igreja, não desistamos de ir atrás daquela ovelha que está faltando no seu grupo. Muitas vezes a gente, eu perdi algumas ovelhas, mas e aquela que foi embora? Aquela que não veio mais? Aquela que desapareceu? Você tem chorado por ela? Você tem ido atrás dela? A Bíblia diz, amado, isso serve para nós, porque a alegria do pastor é ver todas as suas ovelhas reunidas. Porque o que causa alegria ao coração do pastor é ver todas as ovelhas. Ele poderia ficar contente: olha, eu perdi uma, mas eu ainda tenho 9. Então, amado, Jesus ainda não voltou, porque Ele ama, porque Ele está à procura dessa ovelha desgarrada, dessa ovelha que está longe, dessa ovelha que está distante.
E talvez você é uma delas. Distante de Deus, distante do Senhor, indiferente a Deus, indiferente à palavra do Senhor. E a Bíblia diz que o coração daquele pastor se alegra agora de maneira plena, total, quando ele tem as suas 10 ovelhas novamente juntas, reunidas. Mas ele continua chorando pela ovelha que desgarrou. 2 vezes, amado, pelo menos 2 vezes me vem agora à memória, quando a palavra do Senhor relata, usando essa palavra, Jesus chorou. Jesus chorou quando viu a condição de Marta e Maria chorando pela morte de Lázaro. Mas a própria Bíblia também nos mostra Jesus chorando, porque lá do alto do monte, ele olhava para Jerusalém, e ele chora sobre Jerusalém, e em outro momento ele lamenta, um lamento de dor, porque ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram, mas vocês rejeitaram, mas vocês desprezaram. Porque Jesus chora? Porque ele sabia, como aconteceu anos 70, a mando do Império Romano, eles entram em Jerusalém e não fica pedra sobre pedra. Tudo foi destruído. Amado e amada, receba com todo o coração. Jesus está voltando. Prepara para encontrar com Deus. Marília, aquela mulher lá, ela sabia que ia morrer naquela data? Como você também não sabe, como também não sei. Mas eu sei que se Jesus voltar hoje, eu sei o destino da minha alma. Você sabe o destino da sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que valor, que sentido faz tudo isso? Não faz sentido, amado. Aqui eu sei que tudo vai acabar mesmo, mas eu sei que em Cristo eu tenho a promessa da vida eterna. Eu tenho a promessa da vida eterna. Jesus chora. E assim, amado, também ainda quando continuamos a olhar para a palavra de Deus, né? Em Mateus capítulo 22, tudo está preparado. Essa palavra aqui foi declarada quando a palavra do Senhor conta a história de um certo homem, um homem muito rico, resolveu dar uma festa. E quando a gente faz uma festa, a gente lembra de todas as pessoas que têm valor para a gente, né? Ah, é aniversário. Ah, então eu quero convidar fulano, cicrano, beltrano, né? E de repente a lista vai ficando comprida, né? Porque você quer, nesse dia, todos os seus amigos, todas as pessoas que você ama. E a Bíblia diz: ao meu respeito e ao seu respeito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer em meu lugar e em seu lugar. E Ele nos convida: vinde, está preparado. E esse homem, ele prepara então uma festa, e ele convida a todos, ele quer a presença de todas as pessoas que ele amava. E depois os seus empregados saem para distribuir o convite. Olha, tal dia, lá em tal lugar vai haver uma festa, aqui está o convite. Mas a palavra do Senhor diz que uns receberam de bom grado
mas outros desprezaram o convite. Como fica teu coração quando você prepara uma festa e aquela pessoa que você mais ama não aparece? Assim está o coração de Deus, esperando uma resposta sua. Você fica sentido, né? Fez pouco caso do meu convite. Poxa vida, eu tinha tanta consideração. Jesus faz tanta consideração por você, que Ele morreu na cruz por você. Ele levou sobre si os seus pecados, o meu pecado. Ele experimentou a dor da morte, morte de cruz, porque ama você. E quando Ele voltar para buscar e para levar a gente para participar dessa festa que está preparado, o que eu preciso fazer? Promessa? Boas obras? Não, tudo está preparado. Você não precisa pagar mais nada, porque tudo que você tinha que pagar, Jesus já pagou em seu lugar. É de graça. Não tem preço. E esse homem, esses empregados, eles saem, né, para então distribuir o convite. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, quando ele escreve o Apocalipse, e dentre várias coisas que João nos diz no livro do Apocalipse, por exemplo, capítulo 1, a partir do verso de número 9, capítulo 7, a partir do verso de número 9 também, ele fala, eu vi. Olha, amados, o que eu estou falando e estou escrevendo nesse livro não é uma utopia, é uma realidade. Eu vi a cidade santa, eu vi a Nova Jerusalém, eu vi. E ele começa a descrever a respeito do que ele viu. A Nova Jerusalém, amado, não é um sonho, não é uma utopia, é uma realidade. Que em breve todos aqueles que pertencem a Cristo estarão pisando nas ruas da Nova Jerusalém. Estaremos pisando nas ruas da Nova Jerusalém. Não é sonho, não é utopia. Mas a mesma coisa, amados irmãos, querido amigo, a palavra diz que é dia de celebração, dia de gozo, dia de reunião, mas também a Bíblia diz que esse dia é dia de separação. Preste atenção aí. O terceiro sinal que nos fala a palavra de Deus, que esse dia é dia de separação. Eu não sei quantos aqui já experimentaram, já passaram pela experiência de um dia se ver separado de alguém. Talvez a maioria de nós já passamos por uma experiência de separação. E toda experiência de separação é dolorosa. Mas a Bíblia diz que ela é real. E que um dia você vai ser separado. Porque a Bíblia diz que de repente numa mesma casa vai subir o homem, a mulher vai ficar. Vai subir a mulher, o homem vai ficar, vai subir o homem, sobe um, fica o outro. Porque a Bíblia está dizendo que vai haver separação. Jesus vai separar as ovelhas dos cabritos. Cabrito, amado, aqui é uma maneira figurada de Jesus também está falando daqueles que não querem viver
debaixo do jugo do pastor, então ele é o cabrito. Aquele que tem o espírito de cabrito ainda muito avivado dentro dele, ele tem dificuldade de ser uma boa ovelha. O DNA de um não é igual ao DNA de outro. Por isso, amado, que numa mesma casa, de repente a mulher, ela anseia pelas coisas de Deus. Porque um dia Jesus entrou e transformou esse DNA de cabrito, que é rebelde, que é difícil, de difícil convivência, de difícil relacionamento. Ele converteu o DNA nosso de cabrito para ovelha. E a mulher, talvez, amado, agora, como uma serva de Deus, ela anseia pelas coisas de Deus. Mas de repente tem ainda o marido que ainda está com seu velho DNA, não quer a mesma coisa. E aí você sofre muitas vezes, por amor a Cristo, uma separação. Você quer viver de maneira no pecado? Não, mas eu quero viver na presença de Deus. Quantas pessoas muitas vezes, por obediência ao Senhor, muitas vezes tem que separar. Não, essa amizade não me serve. Essa companhia não presta, não serve para mim. Esse tipo de relacionamento não quero, porque é pecaminoso diante do Senhor. E eu, como ovelha, que quero subir, não vou viver em pecado. Não vou viver em pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu não vou aceitar viver em pecado. Esses dias nós passamos por uma separação dentro da nossa casa. Como ainda está doendo. Mas o grande trunfo, a grande glória de tudo isso, amado, que a nossa separação foi física. E ela um dia vai ser restituída em nome de Jesus. Mas mesmo que a sua separação não foi física, foi de uma outra origem, mas graças a Deus, amado, um dia eu estarei reunido novamente com todos aqueles que eu amo. Talvez um pai, alguém. Então nós vamos ser reunidos de novo. Mas veja bem, amado, a Bíblia fala dessa separação que agora dói, que agora nos lembra. Toda separação é dolorida, nenhuma separação é festiva, é alegre. Nós não fomos criados para viver em separação. Nós fomos criados para viver reunidos na presença do Senhor. E a Bíblia, então, nos mostra, amado, mas há um tipo de separação que aqui eu tenho oportunidade de mudar, mas que um dia não poderei mudar mais. Porque veja bem, amado, eu acho muito interessante em Mateus também, Mateus capítulo 8, verso de número 12. Eu gostaria, amado, que se você pudesse me encontrar aí, amada, tá? Mateus capítulo 8, verso de número 12. Olha só, amado. Olha que terrível é essa separação, que a palavra do Senhor diz que vai acontecer no dia do julgamento. Essas separações que nós temos, ela é temporária, mas há uma separação que um dia ela vai acontecer e ela será eterna também. Ela será eterna. Ao passo que os filhos do reino. Aí eu disse pela manhã,
eu gosto muito da minha versão, que diz, né, aos filhos deste reino. Nós temos dentro de nós dois reinos: o reino deste mundo e o reino de Deus. E nós escolhemos a qual reino nós queremos pertencer. Aqueles que pertencem já em Cristo ao reino de Deus, se receberão uma palavra: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Ao passo que aqueles que vivem ainda no reino deste mundo, aí a palavra de Deus diz, serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Concluindo então, para aqueles que pertencem ao reino de Deus, é dia de consolo, de celebração e de alegria. Para aqueles que pertencem ao reino deste mundo, e a Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo, os que pertencem a este mundo, um dia serão separados para sempre de quem você ama, separado de Deus, lançados no lugar onde há trevas e ranger de dentes para toda a eternidade. Conclusão: ao qual reino você pertence? Ao reino de Deus? Ao reino deste mundo? Ao reino deste mundo é conhecido quais são os seus frutos e qual será o resultado. Como é conhecido também os resultados para aqueles que pertencem ao reino de Deus. Que um dia nós receberemos esta palavra. O nosso desejo, mais uma vez, meus amados irmãos, como nós cantamos nesta noite, quão grande é o meu Deus. Os que pertencem ao reino de Deus, nós estaremos um dia para todo sempre na presença do nosso Deus, cantando, louvando, bendizendo ao Deus da nossa salvação, a Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas também devemos ter consciência que aqueles que pertencem ao reino deste mundo, será dia terrível. Será dia terrível. Jesus vem para buscar a sua igreja. O grande dia está chegando. E terminamos com a pergunta novamente: você está preparado? Você está preparada? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo do Senhor possa acrescentar esta palavra no seu coração, e que quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, você também possa, junto comigo e todos com aqueles que já confessaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receberemos esta palavra: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo do Senhor possa completar esta palavra no seu coração, em nome de Jesus.